A questão 7 do Halliday, 10ª edição, diz o seguinte: na figura 21-123, três partículas carregadas estão em um eixo X, né? Está aqui a figura abaixo. As partículas 1 e 2 são mantidas fixas. Essa partícula aqui, ó, a 1 e a 2, elas não se movem, certo? A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Se L23 é igual a L12, aqui, que são as distâncias, né, entre as partículas, então essa distância aqui, que é entre a partícula 1 e a partícula 2, é igual à distância entre a partícula 2 e a partícula 3, certo? E aí ele pergunta, qual é o valor da razão entre Q1 e Q2? Bom, no nosso problema a gente tem três partículas, né? Partícula 1, 2 e 3, certo? Essas partículas elas estão no eixo X aqui, um eixo horizontal. A partícula 3 ela está submetida a uma força eletrostática nula, né? E essa força ela é provocada pelas partículas 1 e 2, e que necessariamente essas partículas 1 e 2 elas têm sinais contrários, né? Porque a soma delas, né, da força dessas duas partículas é nula, né? E, por exemplo, se a partícula 1 ela exerce uma força de atração na partícula 3, então a partícula 2 vai exercer uma força de repulsão na partícula 3, beleza? E aí ele quer saber a razão entre a carga 1 e a carga 2, né? A razão entre Q1 e Q2, que faz com que essa força eletrostática seja zero, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui a partícula 3, certo? E então, aí a gente vai ter uma força, né, por exemplo, da partícula 2, né, que exerce sobre a partícula 3, 2, 3 aqui, certo? Suponha que seja uma força de repulsão. Então, a força que a partícula 1 vai exercer na partícula 3 é uma força de atração. E eu estou nomeando aqui, né, sobre força 1, 3, né, porque é a força da partícula 1 sobre a partícula 3. E aqui a força 2, 3, que é a força da partícula 2 sobre a partícula 3, beleza? E aí o que significa que somando essas forças, então a força da partícula 1 na partícula 3 mais a força da partícula 2 na partícula 3 é igual a zero, beleza? Bom, eu posso passar isso aqui para o outro lado. Então, essa força aqui, 1, 3, aqui, vai ser igual a menos a força 2, 3. Beleza? Então, beleza. Então, a gente agora vai utilizar a lei de Coulomb, que é essa equação aqui, a equação 21-4, né, lá do Halliday, 10ª edição, certo? E aqui, no lugar desse valor aqui, a gente vai colocar o K, né, que é a constante, né, de Coulomb, beleza? Então, aplicando a lei de Coulomb aqui, a gente tem K, né, vezes a carga da partícula 1, então aqui, certo? Q1 vezes, aí a gente vai colocar aqui o Q3, e tudo isso pela distância ao quadrado, né? E aí a distância que a gente tem aqui é o quê? Da partícula 1 à partícula 3, a gente tem a soma, né, dessas distâncias aqui. Só que ele falou no nosso problema que L12 é igual a L23, beleza? E aí quando eu somar, né, as distâncias entre a partícula 1 e 3, isso aqui é a mesma coisa de, a soma disso aqui é a mesma coisa de 2 vezes L12, beleza? Já que o L12 é igual ao L23. Então aqui embaixo a distância, né, eu vou colocar 2 L12 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a menos, e aí eu aplico a lei de Coulomb aqui para a força, né, da partícula 2 na partícula 3, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho K vezes Q2 vezes Q3, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Só que a distância agora aqui, ó, só é o L23. Então eu tenho aqui o L23 ao quadrado, certo? Então vamos lá, né? Se eu pegar esse K aqui e passar para o outro lado, passaria dividindo. Então posso simplificar aqui, né? Eu tenho esse Q3 aqui com esse Q3, posso simplificar também. E aqui eu já vou resolver, né? Então aqui vai sobrar o seguinte. Desse lado de cá eu tenho o Q1. E aqui eu vou resolver aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. E o L12 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao Q2
dividido por o L ao quadrado. E aqui eu acabei colocando, né, o L23, só que lembrando, né, o L23 é a mesma coisa de L12. Então eu vou substituir aqui, beleza? Isso aqui era para eu ter colocado aqui, ó, 1, 2, certo? Então vai ficar aqui, ó, 1, 2, beleza? E aí o que que a gente vai fazer? Bom, se eu pegasse esse valor aqui e passasse para o outro lado da igualdade, ficaria no numerador, né? E aqui eu poderia simplificar. Então eu posso simplificar isso aqui por isso aqui, certo? E esse 4 aqui, como ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então o Q1 vai ser igual. Lembrando, né? A gente acabou esquecendo aqui o sinal de menos. Aqui é menos, certo? E aqui é menos. Agora eu vou pegar o 4 e vou passar para o outro lado. Aqui vai ficar 4 Q2, certo? Como ele quer saber a razão entre Q1 e Q2, então Q1 sobre Q2, isso aqui é igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, acione o sininho e me ajuda a bater essa meta aí de 1000 inscritos aqui no canal. E isso vai me dar mais ânimo para resolver mais questões e ajudar muitas pessoas que precisarem, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.